Terminado o primeiro turno do Brasileirão 2023, o Botafogo é líder incontestável da competição e caminha a passos bem largos para o seu terceiro título brasileiro. O Fogão foi campeão brasileiro em 68 e 95, e é desse último título que eu vou falar no vídeo de hoje. O Brasileirão de 95 até hoje gera muita polêmica. Teve erro de arbitragem, teve um monte de gol do artilheiro Túlio Maravilha, teve muita história. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Faz 28 anos que o Botafogo não sabe o que é ser campeão brasileiro. Por isso tem torcedor que se apega a qualquer coisa para acreditar que chegou a hora do Fogão. Como, por exemplo, coincidências e superstições. O último campeão brasileiro em 2022 foi o Palmeiras. E lá em 94, quem tinha sido campeão antes do Botafogo? O Palmeiras de novo. O último campeão carioca, agora no começo de 2023, foi o Fluminense vencendo o Flamengo na final. Lá em 95, o Fluminense campeão vencendo o Flamengo na final. A escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro esse ano, Imperatriz Leopoldinense. E em 95, não preciso nem falar quem foi a campeã, né? Em 2023, a escola que subiu do grupo de acesso para o grupo principal foi a Porto da Pedra. E em 95 foi a mesma coisa. Esse ano o Botafogo tem um novo técnico depois da saída do português Luiz Castro. Outro português, o Bruno Lage, que chegou no Rio de Janeiro vindo de Portugal, mais precisamente no dia 12 de julho. Em 95, também no dia 12 de julho, o Botafogo apresentava o seu novo técnico, o Paulo Autuori, que é brasileiro, mas estava vindo de Portugal. Ou seja, só não vê quem não quer. O Botafogo já é campeão brasileiro de 2023. Brincadeiras à parte, tem uma coisa que é bem diferente dos tempos de hoje e lá de 95. A fórmula de disputa do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro de 95 reuniu 24 times e essa foi a primeira edição onde a vitória valia 3 pontos, assim como é hoje em dia. A fórmula da disputa era bem confusa, daquelas que o pessoal acho que entra na sala ali da CBF e fala: quem embolar a fórmula mais confusa aí ganha um bônus no final do ano, valendo. E aí eles escolhem a pior fórmula possível. Os 24 times foram divididos em 2 grupos com 12 times em cada. Na primeira fase, os times jogavam entre eles no mesmo grupo e em turno único. Os melhores de cada grupo se classificavam para a semifinal. Na segunda fase, os times jogavam só com os times do outro grupo e, novamente, em turno único. E aí, de novo, os melhores de cada grupo se classificavam para a semifinal também. No final, Santos, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense foram os 4 classificados. Mas essa fórmula confusa gerou uma curiosidade no final das 2 fases, quando ficou definida a classificação geral. O Fluminense se classificou para a semifinal ao ficar em primeiro lugar no grupo B da primeira fase. Mas na classificação geral, o time carioca foi só o 11º colocado. O Palmeiras foi o 2º colocado e o Bragantino foi o 4º. Mas como os 2 times paulistas não venceram nenhuma das fases, ficaram de fora da disputa pelo título. Ou seja, o 2º e o 4º colocados fora, o 11º classificado para a semifinal. Olha, palmas para a CBF. Enfim, o Botafogo não tinha nada a ver com isso, venceu o grupo A da segunda fase e se classificou para a semifinal. Mas como é que o time chegou até lá? Tudo começou um ano antes, em 94, quando a diretoria do Botafogo renovou boa parte do elenco. Chegaram ao time o meia Sérgio Manuel vindo do Santos, o zagueiro Wilson Gotardo vindo de Portugal, o lateral Wilson Goiano vindo do América Mineiro e a grande contratação do clube, o atacante Túlio Maravilha, que estava jogando no futebol suíço. Além deles, também foi integrado ao time profissional Meia Beto. Em 94, o Botafogo também voltou a utilizar sua tradicional sede em General Severiano, foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana e ainda viu Túlio ser artilheiro do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro de 94. Mesmo sem nenhum título em 94, o Botafogo começava 95 com boas esperanças. Ainda mais de reforçar o elenco com o zagueiro Gonçalves, vindo do futebol mexicano, e com um parceiro de ataque para o Túlio, o Donizete Pantera, também vindo do futebol mexicano. No Campeonato Carioca, de novo o título não veio, mas de novo o artilheiro da competição foi o Túlio Maravilha com 27 gols. Para o Brasileirão, a diretoria trocou o técnico Jair Pereira pelo até então desconhecido Paulo Autuori, que vinha lá de Portugal, como eu comentei agora há pouco no vídeo. Na estreia do Brasileirão, um empate em 2-2 com vitória jogando em Salvador, com direito a um golaço do Túlio, driblando o goleiro, driblando o zagueiro e só dando um gostinho do que estava por vir. Na partida seguinte, jogando em casa, 3-1 para o Botafogo com hat-trick do Túlio. 3 gols
gols do atacante que já disparava na artilharia do campeonato. Na nona rodada, o clássico Botafogo e Flamengo foi disputado no estádio Castelão, em Fortaleza, com mais de 70 mil pessoas nas arquibancadas. Vitória do Botafogo com mais um gol de cabeça do artilheiro Túlio. E podiam ser 2 gols nesse jogo, se não fosse o preciosismo do atacante que tentou enfeitar demais nessa jogada e perdeu o gol. No jogo seguinte, uma derrota por 5-3 para o Cruzeiro no estádio do Mineirão acabou com as chances do Botafogo se classificar para a semifinal ainda na primeira fase. Mas mesmo com a derrota, teve gol do Túlio também. O vencedor do grupo do Botafogo na primeira fase foi o Cruzeiro, que se classificou para a semifinal. Para o Botafogo, restava vencer a segunda fase para ser também mais um classificado para a semifinal. Na estreia da segunda fase, vitória do Botafogo por 2-0 sobre o São Paulo fora de casa, com 2 gols do... enfim, vocês já sabem de quem, né? Vai contando, até aqui já eram 12 gols do Túlio em 12 jogos, média de 1 gol por partida. Na sexta rodada, vitória por 3-0 sobre o União São João, com mais 2 gols do Túlio. Esse jogo contra o União São João rolou no dia 9 de novembro. Um dia antes, o Túlio e o Donizete, a dupla de ataque do Botafogo, defenderam a seleção brasileira num amistoso contra a Argentina lá em Buenos Aires. O Brasil venceu por 1-0 com um gol do Donizete. Ou seja, os caras venceram a Argentina jogando lá em Buenos Aires. Um dia depois já estavam jogando pelo Botafogo no Brasileirão. O futebol dos anos 90 não era para os fracos. No jogo seguinte pelo Brasileirão, goleada por 5-0 no Atlético Mineiro, vitória contra o Goiás fora de casa e 2 vitórias contra Bahia e Vasco, ambas no Maracanã. E essa vitória contra o Vasco encerrou um jejum de 10 anos sem vitórias contra o rival no Brasileirão. É claro que também teve um gol do Túlio no jogo, o 20º gol em 20 partidas, com direito até a natação na comemoração e depois afogamento num mar de pessoas comemorando em cima dele. Na penúltima rodada, praticamente classificado para a semifinal, o Botafogo perdeu do Santos. E na última rodada, aí sim, com a classificação já garantida, um empate com o Fluminense. As semifinais do Brasileirão de 95 ficaram assim: Santos contra Fluminense e Botafogo contra o Cruzeiro. Antes do primeiro jogo da semifinal, apareceu um probleminha para os botafoguenses, um problema bem pequeno. O artilheiro do campeonato, o atacante Túlio, sentiu uma lesão na coxa e era dúvida para o primeiro jogo. O presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, correu para pedir ajuda ao fisioterapeuta Newton Petroni, conhecido como Filé e que trabalhava para o Flamengo. A situação causou uma confusão no departamento médico do Botafogo, que se sentiu desprestigiado com a situação, mas depois de uma conversa ali o pessoal se acertou e o Filé pôde recuperar a coxa do Túlio pro jogo contra o Cruzeiro. E Filé recuperando a coxa é uma ótima frase. A estratégia deu certo e o Botafogo abriu o placar logo no início do jogo, com um gol de cabeça do Túlio. O Cruzeiro empatou e a primeira partida da semifinal terminou empatada em 1-1. No jogo da volta, no Maracanã, teve bola na trave do Túlio, bola na trave do Donizete, bola na trave do Cruzeiro. Mas como já dizia Samuel Rosa, bola na trave não altera o placar e o jogo terminou 0-0. Como o Botafogo tinha uma campanha melhor que o Cruzeiro, os 2 empates classificaram o Botafogo para a final para enfrentar o Santos. Uma final marcada por times que forneceram a maior quantidade de craques do futebol brasileiro nos anos 50 e 60. Santos de Pelé, Pepe, Coutinho, Botafogo de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e muitos outros craques. Mas em 95 os craques eram Túlio Maravilha pelo Botafogo e Giovani pelo Santos. Antes da final, o artilheiro do campeonato era o Túlio, com 21 gols, e o vice-artilheiro era o Giovani, com 16 gols. Na primeira partida da final, no Maracanã, o Túlio completaria 100 jogos pelo Botafogo. E o time carioca abriu o placar aos 18 minutos com um gol de cabeça do Wilson Gotardo. Aos 38, o Santos empatou com o Giovani. Pouco depois, o Sérgio Manuel foi derrubado na entrada da área e o juiz Sidraque Marinho apitou a falta, ignorando a lei da vantagem que deixaria o Túlio cara a cara com o goleiro santista. Mas aos 44 minutos, adivinha, gol do Túlio, 2-1 pro Botafogo. O Santos ainda teve essa bola na trave do Jameli e o Botafogo quase chegou ao terceiro nessa cabeçada do Túlio para uma defesaça do Edinho. Final de jogo e o Botafogo saía na frente na decisão do Brasileirão. No final da partida, o Donizete Pantera sentiu uma lesão na coxa e seria dúvida para o segundo jogo da final. O Filé, especialista em recuperar coxas, foi chamado novamente e conseguiu recuperar o Donizete, ainda que não
não 100%. Mas antes de falar do segundo jogo da final, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like se você tá curtindo esse vídeo e se você gosta de histórias curiosas do futebol brasileiro e futebol mundial. E se puder, claro, contribua com o nosso Apoia-se. O link tá aparecendo aqui na tela e a partir de R$1 você pode contribuir para o nosso canal continuar trazendo as melhores histórias do futebol. Botafogo e Santos entraram em campo para o segundo jogo da final no dia 17 de dezembro, há uma semana do Natal. Com as arquibancadas do Pacaembu lotadas, quem abriu o placar foi o Botafogo, com mais um gol do Túlio, o 23º dele no campeonato. Na comemoração, o Túlio imitou um peixe para tirar sarro do Santos e ainda comeu um monte de grama. O cara tava impossível. O problema é que o Túlio marcou esse gol em posição de impedimento. O tira-teima da Globo mostrou que o atacante estava mais de 80 centímetros à frente do último defensor do Santos. Esse foi o primeiro erro da arbitragem, que aliás foi uma arbitragem horrorosa e que até hoje gera muita polêmica. Mas como não tinha VAR na época, 1-0 pro Botafogo. Logo em seguida, o Giovani perdeu um gol feito pro Santos e outra chance desperdiçada foi nesse chute aqui do Marcos Adriano. O Santos conseguiu empatar logo no primeiro minuto do segundo tempo, com o Marcelo Passos com mais um gol irregular. Antes do Marcelo Passos marcar o gol, o Marquinhos Capixaba dividiu a bola com Gonçalves e fez o passe com a mão para o Marcelo Passos marcar. O segundo gol do jogo e o segundo gol irregular. Poucos minutos depois, o gol que empataria o confronto, considerando o jogo da ida, saiu nessa cabeçada do Camanducaia. Mas o Bandeirinha anulou o gol, afirmando que o Camanducaia estava impedido. O tira-teima da Globo mostrou que o Camanducaia estava em posição legal, meio metro antes do último jogador do Botafogo. Ou seja, um gol irregular validado para o Botafogo, um gol irregular validado para o Santos e o único gol da partida que foi legal foi anulado. 3 erros que, de fato, decidiram a partida. Depois do jogo, o árbitro Márcio Rezende de Freitas foi abordado por um repórter para comentar sobre a sua atuação desastrosa. Eu fiz o meu trabalho. Você estava consciente da confirmação do gol do Botafogo? Sim, o meu bandeira correu pro meio e eu corri junto com ele. O Santos ainda teve mais 2 oportunidades de desempatar o jogo, mas parou nas ótimas defesas do goleiro Wagner. E o Donizete ainda mandou uma bola na trave do goleiro Edinho. Mas não tinha tempo para mais nada. 1-1 e com a vitória no jogo de ida, deu o Botafogo bicampeão brasileiro. O Túlio Maravilha, como não podia deixar de ser, foi o artilheiro da competição com 23 gols em 25 jogos. No ano de 95, considerando todos os jogos pelo Botafogo e pela seleção brasileira, foram 63 gols em 64 jogos, quase um gol por partida. Na volta para casa, o Botafogo foi recepcionado no aeroporto Santos Dumont por centenas de torcedores que invadiram a pista e até subiram na asa do avião. Viva os anos 90! No trajeto até a sede do time, os jogadores desfilaram num caminhão dos bombeiros e o Túlio ainda foi provocando o Santos carregando um peixe numa vara de pescar. O título foi polêmico, teve provocação, teve erro de arbitragem, teve um pouco de tudo. Mas o título do Botafogo de campeão brasileiro de 95 ninguém pode tirar. E em 2023, será que vem o tricampeonato? Deixa aqui nos comentários sua opinião. E eu vou ficando por aqui e até o próximo jogo.